Boa noite, professor. Estreia numa competição internacional, nível diferente. E os problemas antigos parece que voltaram. Muita ansiedade no passe, um primeiro tempo muito abaixo no que aquilo que o Bahia se propôs a fazer. Fez na final do Baiano e fez também em alguns jogos fundamentais. O que fazer para corrigir nesse segundo jogo que virou uma final para o Esquadrão, já que o Paraguai ganhou e a gente empatou nessa primeira partida? Boa noite, João. Obrigado por nos acompanhar. É um prazer ter você aqui. A gente conversou um pouquinho antes, não bateu uma ansiedade em ti também, quando estava chegando aqui? É comum. Existe isso, nós temos ainda muitas meninas novas, em idade, em vivências, então é uma competição internacional, como você falou. A gente pode ter dois enfoques, focar pelo lado dessa ansiedade inicial, de alguns erros por essa ansiedade, ou depois no segundo tempo, que a gente tentou propor um pouco mais, encaixou algumas ações, tivemos oportunidade, fomos atrás do resultado. Então eu prefiro ficar com esse olhar, o olhar de que a gente conseguiu ajustar algumas coisas, o olhar da força coletiva. Então hoje, por exemplo, a Tracy, que vem fazendo excelentes jogos no Brasileiro e no Campeonato Baiano, ela rodou um pouco abaixo. Em compensação, a Suelen fez uma partida muito boa, tanto de ações ofensivas e defensivas. Então eu prefiro ficar com essa ótica, eu respeito bastante, mas eu vejo que por uma estreia é algo bem compreensível. Boa noite, professor Felipe, Edson de Lima, da Vitrine do Futebol Feminino. Professor, eu estava conversando com a Mila, atleta que marcou o gol da equipe do Bahia, e perguntei exatamente na esteira do que o João perguntou, esse pouco intercâmbio com equipes de outros países, na minha opinião, intensidade maior da equipe, a proposta do Pumas para essa partida. Como é que é a sua visão com relação ao desempenho da equipe diante de um adversário desta qualidade, que eu reputo como qualidade, essa maior intensidade no jogo? Eu ainda não consigo... Primeiro, boa noite mais uma vez, Edson. É um prazer sempre ter você nos cobrindo aí, acompanhando o futebol feminino. A relação intensidade, ela tem um quê de subjetividade. Nós viemos com uma proposta, e era inicialmente relativamente clara, pelo tipo de competição. Você tem do jogo dia sim, dia não, de controlar um pouco as ações de nossas cargas. Então, dentro desse momento, a gente faz uma proposta de início de primeiro tempo, ela não acontece muito bem, a gente acaba tomando um gol, a gente faz alguns ajustes. Dentro desses ajustes, em campo, nós tivemos uma atleta que acabou sentindo que ela perdurou ainda lesionada e com essa necessidade de fazer um reajuste de posicional. Então você via que a Juliana ficava sustentando lá, ela não participava do bloco defensivo e por conta, em detrimento do que ela sentiu. A gente ainda assim conseguiu chegar no terço final, ainda assim conseguimos criar ações de finalização que não foram muito bem aproveitadas. Eu vejo que houve uma ação de trocação e aí por muitas vezes quando você fala que o Pumas ele consegue propor um pouco mais, eu vejo um pouco distribuído isso daí. Em momentos, a única diferença é que quando a gente vinha para essa parte de construção, a gente forçava um passe desnecessário e aí sobrava um pouco mais rápido. É uma das coisas que a gente já conversou e tem corrigido, porém, por vezes a gente consegue chegar no terço, só vamos melhorar um pouco mais isso daí. E como eu disse, tem também esse quê da parte de ansiedade inicial, que eu tenho certeza que para o próximo jogo nós já vamos ver uma diferença muito grande. Boa noite, professor, tudo bem? Suleima Sena, do Dunas FC. Eu queria que primeiro você fizesse a avaliação dos dois tempos, né, que eu acho que cabe aqui a gente falar que o time teve uma postura no primeiro tempo, segundo tempo eu senti uma melhorada bastante, mas faltou aquele toque final, né, a finalização. Como você pretende trabalhar essa questão para a próxima partida? E como é que você vê hoje o nível do Bahia, né, tecnicamente do time, para disputar no próximo ano a Série A do Campeonato Brasileiro? Porque a gente viu, o Bahia vai ter essa oportunidade, né, um evento que também, de alguma maneira, claro que vale título, mas também um torneio que também serve para a equipe, você vê, né, o posicionamento diante de equipes que propõem muito mais, né, como a gente viu hoje o Pumas. Então, basicamente, eu queria que você fizesse essa leitura e também falasse o que você pretende fazer para trabalhar, especialmente essa questão da finalização. Bom, obrigado pelas perguntas. O Donas também participa muito na parte da publicidade e da divulgação do futebol feminino, a importância de vocês. A sua primeira pergunta em relação ao primeiro tempo e segundo tempo, ele está muito relacionado, como eu disse, a estratégia inicial ela aconteceu, que era a gente
dar um pouco mais de espaço para o Pumas começar a construir, a gente encaixotá-los nesse corredor lateral, porque por vezes numa pressão alta eles já buscam uma ligação direta, é um jogo um pouco mais direto. Isso funcionou, só que quando a bola sobrava em nossos pés nós aproveitávamos mal, por muitas vezes dávamos uma bola novamente para elas e a gente corria para trás. No segundo tempo a gente consegue ajustar um pouco mais isso. Fizemos algumas trocas de posição, invertemos as laterais, colocamos a Jaque para vir numa construção um pouco melhor e tivemos uma proposta muito clara, que era induzir o adversário para um posicionamento e buscar a diagonal oposta. E por muitas vezes nós criamos, chegamos no terço, chegamos dentro da área com condições de finalizar e existia um erro de finalização. Que, como eu falei, ele pode ainda acontecer por conta dessa relação de ansiedade. Infelizmente, a competição ela não nos permite tempo para treinamento para isso, porque é muito desgastante. Se você for pensar, daqui 48 horas elas estão em pico inflamatório e vai ter um outro jogo em relação a isso, e a característica da competição. Então, o treino vai ser muito mais em trazer feedbacks do jogo, melhorar alguns posicionamentos, a gente aproveitar os momentos de aquecimento, como hoje teve, para fazer alguns gestos de finalização e mexer um pouco na parte estrutural. Por vezes, no primeiro tempo, principalmente, elas forçando uma bola de primeira que já não precisava. E aí a bola chega mascada no terço final e chega dividida e fica difícil finalizar. E por fim, melhorar o preenchimento de área. Algumas bolas que a gente chegou em terço final com cruzamentos, ela atravessava a área inteira e não chegava ninguém para preencher isso. Então, eu acho que esses são os principais ajustes que nós pretendemos fazer, e muito de conversa, muito de apoiar. Quando você fala em relação a equipes que vão propor mais o jogo, nós também temos treinado para isso. É algo que vem acontecendo ao longo do tempo. Se você for ver o futebol mexicano, ele está trazendo muitos investimentos. Recentemente nós temos aí a Priscila, que saiu do futebol brasileiro para lá com valores milionários. Então são equipes também estruturadas, então não podemos não valorizar o resultado que a gente fez, a maneira que foi, e o que eu garanto a vocês é que ao longo da competição nós vamos ainda crescer mais, e o Bahia tem mostrado cada vez mais o que vai fazer no futebol brasileiro o ano que vem, disputando a Série A. A ideia é propor um jogo também, é fazer o DNA Bahia aparecer dentro de campo. Então estamos trabalhando para isso, mas é algo, como eu falei, ainda embrionário. Eu estou aqui há cerca de 3 meses, já há uma evolução muito grande. Eu prefiro olhar e valorizar esses pontos, e eu garanto a vocês, nós temos agora essa competição, depois tem uma Supercopa do Brasil, depois vem o Brasileiro, e com isso vai trazendo casca, solidez. O Bahia já tem se posicionado no mercado muito bem, muitas peças boas. Hoje mesmo teve estreia da Dida e da Ju Oliveira. Então nós estamos caminhando para isso a passos largos. Eu tenho certeza que terminaremos o ano bem e começaremos um ótimo ano. Felipe, a gente sempre brinca e fala muito de tática, e o 4-1-4-1 hoje deu espaço a um 4-2-2-2, né? Com 2 meias abertas, com um jogo mais posicional, e a gente viu também mudar para um 4-3-3 e também o 4-1-4-1. É a sua cara dando forma, e eu queria também aproveitar e fazer do João, me perdoe a ousadia, eu queria que você falasse e pontuasse as estreias. E uma última, 3 em 1, e falasse da Caiusca, que entrou muito bem no jogo. Bom, sobre a variação tática, o sistema tático, né, a plataforma tática, ela é só um organizador. Porque o jogo, a partir do momento que você começa num 4-3-3, a meia subiu para cá, ele já fugiu disso. É uma maneira de organizar a equipe, de que elas se analisem lá dentro e tomem melhores decisões. Basicamente é isso. Essas variações, sim, são coisas que vocês vão ver muito no meu trabalho, de acordo com característica de adversário, de acordo com aquilo que a gente vai propor dentro do nosso trabalho. Então, vocês vão ver isso. Eu tenho certeza que isso, ao longo do tempo, para o ano que vem, vocês vão perceber. Comparado, por exemplo, ao Campeonato Baiano, já deu para ver uma diferença gritante. Sobre as estreias, Dida é uma atleta que foi eleita a voto popular a melhor goleira do Campeonato Brasileiro, uma goleira que dispensa apresentações e comentários, já fez 3 ou 4 anos de Real Brasília, com passagens no exterior, uma atleta de um calibre muito bom.
ela, junto com as nossas outras 3 goleiras, com Iane, com Nájila e com Lohana, elas sobem demais a competitividade. Então, eu vi uma estreia muito boa, boas defesas, ótimas saídas aéreas. Eu acho que todas as bolas que ela foi para um confronto aéreo, nós tivemos ela soberana em relação a isso daí. Ju Oliveira é uma atleta que a gente trabalhou num controle de carga específico por conta de algumas adaptações que a gente tem feito com a saúde e performance. Então a ideia ela era jogar num tempo reduzido, mesmo assim trouxe algumas ações bem positivas, sustentando um pouco mais, buscando proximidade. Aqui no primeiro tempo, de fato, a gente não encaixou muito bem, tudo bem, faz parte do processo e a gente busca evoluir. Agora sobre Caiusca, Caiusca tem sido uma surpresa cada vez mais grata. Ela entra no primeiro tempo da final do Campeonato Baiano e entra mudando muito a partida, com muita ousadia, intensidade. É uma atleta que tem crescido dia a dia dentro dos treinos. Só que isso, como eu digo, ela é uma que hoje apareceu e outras têm aparecido com frequência. Eu falo do caso dela, quero salientar novamente a Suelen, como eu falei anteriormente. Para mim, a Tchula fez uma partida muito sólida, boas disputas de bolas aéreas, boas coberturas. Então, de maneira geral, eu vejo a equipe de parabéns e principalmente com a sabedoria de que dava para ter sido muito melhor. Então, a gente sai daqui pensando no que nós vamos fazer para o próximo jogo e continuar alcançando nosso objetivo, que é chegar à final. E levantando agora, professora, a questão dos adversários dessa competição, falando especificamente da Brasileiros Cup, nós tivemos na preliminar, não sei se você teve a oportunidade, obviamente que a sua comissão deve ter acesso ao vídeo do jogo, enfim, nós tivemos equipes muito diferentes na questão da organização tática. Nós tivemos um Paraguai muito jovem, com atletas, com o treinador brasileiro se resguardando mais com um esquema de, na minha concepção, depois obviamente o senhor vai avaliar e sua comissão, um 3-5-2 ou algo parecido, né? Ele me falou na entrevista pós-jogo. Camila na zaga, exatamente. Fora, assim e por conta do lado do Avaí Kinderman com uma equipe tradicional do futebol brasileiro, um 4-2-4, um 4-4-2, perdão, e muito duro e com muita dificuldade na questão da profundidade do poder ofensivo. O que você projeta para essas partidas? Obviamente, escolas diferentes, e como é que se você pretende mudar o seu esquema tático por conta do adversário? Ótimas perguntas e boas pontuações. Sim, nós tínhamos hoje um analista fazendo in loco análise. Além disso, certamente já temos estudado algumas equipes. Quando a gente enfrenta uma seleção, no caso do Paraguai, é um pouquinho mais complexo, porque você tem que ver qual vai ser o tipo da convocação, quem vai trazer, se é uma convocação mais regional, com atletas que atuam mais no mercado sul-americano e por aí vai. E o Avaí também é uma equipe que a gente também já tem estudado há um tempo, tem atletas que nós já conhecemos bastante, uma equipe muito dura de se enfrentar, principalmente em sua casa. Ainda acho prematuro para eu te trazer algumas ponderações táticas sobre isso, porque eu quero analisar com mais profundidade, mas certamente a comissão, o nosso grupo de análise, nós vamos ver aquilo que é melhor para o Bahia, para ele trazer e certamente se propor e fazer bons resultados contra ambas as equipes.